No momento em que você percebe que o teu filho está numa situação da qual ele corre algum risco, está numa situação indesejada, no lugar de simplesmente dizer não, você não vai, não pode, cala a boca, não discute mais comigo, a sua postura tem que ser ensinar para essa criança a pensar nas consequências daquilo. Por que é que você não bebe água de esgoto? Essa é uma pergunta séria. Por que é que você não bebe água de esgoto? Você não bebe água de esgoto porque você sabe que se provavelmente você beber água de esgoto, provavelmente você vai ficar doente. Provavelmente você vai ter uma infecção generalizada que pode te levar à morte. A sua mãe não precisa te proibir de beber água de esgoto, você sabe disso, você sozinha não vai beber água de esgoto. Por que você não pula do 20º andar de um prédio? Porque você sabe que você vai morrer. Que a consequência de você pular do 20º andar do prédio é você morrer. A consequência de você beber água de esgoto é você talvez morrer também. Pelo menos doente você vai ficar. Por que você não pega o seu salário e não gasta em bala? Porque você sabe que você tem conta para pagar. Se você não pagar o aluguel, a consequência vai ser o despejo. Se você não pagar a conta de luz, a consequência vai ser cortarem a tua eletricidade. Então não é sobre a minha mãe não deixa, é sobre aprender consequências. Quando você está educando um pré-adolescente, um adolescente, você não se preocupe em ensinar consequências, você só fica proibindo. Você pode ter os motivos certos, você pode ter a razão, mas você não está educando. E você está fazendo isso de maneira improdutiva e o teu filho não está entendendo, o teu filho não está aprendendo e ele vai fazer escondido de você. Uma coisa que você tem que começar a colocar na cabeça do seu adolescente, do seu pré-adolescente, é que a questão não é a minha mãe não deixa, a questão é as coisas possuem consequência. Toda decisão que você toma na sua vida possui consequência. Se você não pagar a conta de luz, vão cortar a sua luz. Se você se jogar de um prédio, você vai morrer. Se você beber água de esgoto, você vai ficar doente. Você está entendendo? Enquanto o adolescente não entende a noção de consequência, se eu fizer a coisa B acontece. Ele não entende porque você está dizendo não. E se ele não entende porque você está dizendo não, ele vai fazer escondido. Minha mãe não deixa, não é motivo suficiente para impedir um adolescente. Minha mãe não deixa, não é motivo suficiente para um adolescente aprender alguma coisa, para um adolescente obedecer. Não é, simplesmente não é. A mãe da menina tem razão, mas está fazendo errado. Não é só você ter razão. Ah, mas eu tô certa. Não é sobre estar certa. É sobre ter a ferramenta certa de educação. Você pode estar coberta de razão. Se você não souber como aplicar a ferramenta certa de educação que vai ensinar isso para o teu filho, a tua razão não serve para porcaria nenhuma, com perdão da palavra. Não vai servir. Ah, eu tô certa. Sim, você faz o que com o fato de estar certa? A questão não é estar certa, a questão é fazer a criança aprender. Essa adolescente não tem um pingo de noção de consequência, não tem um pingo de responsabilidade, pelo relato dá pra ver. E a culpa não é dela, a culpa é dos pais que não estão ensinando isso pra ela. Porque se as crianças nascessem com noção de consequência e noção de responsabilidade, não ia precisar educar. Mãe não ia precisar existir, mãe ia ser inútil. Você só precisa educar o seu filho porque ele não sabe. E se ele não sabe, você precisa ensinar. Você está entendendo? Quando a gente está falando de adolescente, não adianta você proibir, não adianta você brigar, o que adianta é você educar, é você ensinar as consequências, até porque você não vai estar grudado no seu adolescente. E quando ele estiver longe de você, não existe minha mãe não deixa, ele vai fazer o que ele quiser, ele vai tirar da cabeça dele aquilo que ele quer fazer e vai simplesmente fazer. Então ele precisa saber qual é a consequência das coisas que ele está escolhendo para fazer boas escolhas. Porque se o adolescente não sabe que tomar água de esgoto mata, ele vai tomar água de esgoto e vai morrer. Porque se ele não sabe que se jogar do prédio mata, ele vai se jogar do prédio e vai morrer. Eu estou dando exemplos idiotas para você entender o ponto que eu quero chegar. Se você quer proteger o seu filho da droga, você tem que explicar para o teu filho o que droga significa. Não é proibir o teu filho, é explicar para ele, olha só, isso aqui mata, isso aqui ferra a vida da pessoa. E é explicar, é mostrar, é insistir, é martelar aquilo 235 vezes na cabeça dele, porque o pré-adolescente e o adolescente também não vai aprender na primeira vez, não é porque você falou uma vez, porque você explicou uma vez que eles aprenderam. Então essa mãe dessa pré-adolescente que está coberta de razão está usando as ferramentas de educação errada, porque ela virou para a filha e falou, não pode, não vai de jeito nenhum. O não está certo, mas está faltando a responsabilidade. Essa menina vai fazer escondido. Essa menina vai fazer escondido.
Você tem que ensinar de verdade, ensinar ensinando, não é ensinar proibindo. O que ensina o teu filho não é a proibição, não é o castigo, não é a bronca, é o ensinar. E o ensinar se faz na prática, se faz ensinando. Eu sei que essa frase é redundante, mas ela precisa ser dita porque você confunde ensinar com brigar, com castigar, com punir, com proibir, e não é. Não é. O seu adolescente está batendo de frente com você, o seu adolescente está teimando, o seu adolescente está mentindo, porque você não está ensinando, você está só proibindo, você está só brigando.